Olá pessoal, meu nome é Georgia Cunha, sou advogada do escritório Advocacia Internacional Georgia Cunha e hoje eu vim falar de um tema muito interessante que é a naturalização brasileira. Ao longo de 12 anos de experiência do escritório, nós atendemos vários processos de naturalização, tanto administrativo quanto judiciais, e hoje eu trouxe aqui alguns dos principais pontos, dos principais questionamentos que os nossos clientes nos confidenciam para que possa ser repassado a vocês e que possa auxiliar de alguma forma aí no seu procedimento, caso você esteja pensando em aplicar para a cidadania brasileira, certo? Então não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Tem aqui questionamentos muito comuns e que pode ajudar de certa forma caso você esteja pensando ou esteja em determinada fase do seu processo de naturalização. Primeira pergunta: quem é que analisa o seu pedido de naturalização? Muita gente tem dúvida se é a Polícia Federal ou o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E aqui eu te digo que quem vai apreciar, quem vai determinar se foi deferido ou não o seu pedido de naturalização vai ser o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas a Polícia Federal tem um papel essencial durante todo esse procedimento, porque no envio da Polícia Federal ao Ministério, a Polícia Federal vai elaborar um parecer opinativo. Por mais que esse parecer não tenha um caráter vinculado, ou seja, não vai determinar o deferimento ou não da sua naturalização, ele tem um peso muito grande na análise do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, se você obter um parecer desfavorável da Polícia Federal, muito possivelmente a sua naturalização vai ser indeferida. Então, quem aprecia, quem faz a análise final é o Ministério, mas a Polícia Federal também tem um papel importante, por mais que ele não dê a cartada final, ele tem uma capacidade muito grande de influenciar a decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outra dúvida muito comum é se pessoas com processos criminais em andamento podem aplicar para o processo de naturalização. E a resposta é sim. Tanto na Constituição, quanto na Lei Federal, quanto no Decreto 9.199 de 2017, determina que o requisito para que você possa aplicar para o processo de naturalização é não ter nenhuma condenação criminal transitada em julgado. Então, se o seu processo criminal está em andamento e ainda não teve a sentença final com o seu trânsito julgado, ainda assim é possível aplicar para o processo de naturalização brasileiro. Isso representa uma diferença importante em relação à legislação anterior, que era o Estatuto do Estrangeiro, porque no Estatuto do Estrangeiro, se você tivesse processos criminais em andamento, ou então sentenças condenatórias transitadas em julgado, isso já lhe impediria de aplicar para o processo de naturalização. Outra dúvida que é muito comum são indivíduos que questionam por que o meu processo foi da análise da Polícia Federal direto para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, sem que eu fosse chamada para ver a coleta de dados biométricos ou conferência documental. Normalmente, com base na nossa prática, no nosso contato com a Polícia Federal, existem algumas situações em que esse procedimento é feito. Situações principalmente quando você não cumpre o prazo determinado, seja o prazo de 15 anos, prazo de 4 anos na naturalização ordinária, 15 anos na naturalização extraordinária, ou a possibilidade de redução naqueles casos específicos em lei, como se casar com brasileiro, ter filho brasileiro, certo? Quando você não cumpre, não tem a possibilidade de comprovar esse prazo, vai ser encaminhado direto para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, sem a sua ida presencial, seu comparecimento à Polícia Federal. Outro ponto também é quando aquele estrangeiro se ausentou do país por tempo superior ao permitido, com saídas esporádicas. Isso também é um motivo de envio direto para o Ministério da Justiça. Outras questões também é quando você foi informado para complementar a sua documentação e não complementou, ou até foi chamado para comparecer para a coleta biométrica e análise documental, mas não compareceu. Nessas situações, o processo vai ser enviado direto ali para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, certo? E provavelmente vai ter um parecer ali desfavorável por parte da Polícia Federal. Então, se você se adequa ali a uma dessas condições e seu processo passou da Polícia Federal direto para o MJ, sem que você fosse à Polícia Federal comparecer ali presencialmente, pode ser que o seu caso esteja entre uma dessas 4 opções, certo? Outra dúvida são pessoas que não têm determinada documentação. É muito comum estrangeiros terem direito à naturalização brasileira, terem já ali o prazo estabelecido, um prazo determinado, mas falta algum documento essencial. Normalmente esse documento acaba recaindo sobre as certidões criminais do país de origem, que precisam ser apostiladas e traduzidas por tradutor público juramentado, ou então aquela pessoa perdeu o passaporte, teve seu passaporte extraviado e não tem a possibilidade de oferecer um documento de viagem ali dentre os documentos necessários à naturalização. Nessas situações é um pouco complicada, porque realmente se você entrar de forma administrativa, seu pedido vai ser indeferido pela falta desses documentos.
Mas aqui eu te dou uma opção, que é entrar na via judicial. Na via judicial você tem a possibilidade de suprir, desde que de forma justificada, a ausência desses documentos e eventualmente até pedir a concessão da naturalização na via judicial. Deixo claro aqui que o meio adequado para você ingressar com pedido de naturalização é administrativamente, por meio do naturalizar-se. Mas em casos específicos, como esse, a falta de documento, alguma situação muito específica que precise de uma atenção maior, a via judicial é sempre a opção e ela está sendo muito utilizada exatamente para conseguir o exercício desse direito, que por conta da falta de um documento, de uma questão, haveria a sua impossibilidade na via administrativa. Nosso escritório mesmo já entrou com várias ações de naturalização na via judicial e obtemos um entendimento favorável por parte do juiz. Então, se isso for uma opção para você, se você realmente quiser buscar a sua cidadania brasileira, entre em contato com a gente, nós temos a possibilidade de te auxiliar e verificar se o seu caso é adequado ou não para o ingresso judicial. E por fim, o último questionamento aqui é se o prazo da naturalização extraordinária, que é o prazo de 15 anos, precisa ser a partir do prazo indeterminado do seu cartão de residência ou desde que comprovados os 15 anos você tem direito ali à naturalização. E isso é um caso muito polêmico mesmo, porque existem abordagens e existem decisões distintas, entendimentos distintos em relação a esse ponto. Infelizmente, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério da Justiça entendem que esse prazo deve ser contado a partir do tempo em que há um prazo indeterminado, certo? Então, o tempo anterior que você permaneceu no Brasil de forma irregular ou com prazo temporário não seria contado para fins de naturalização. Só que existe um entendimento completamente discordante, seja em relação à doutrina e até às jurisprudências e decisões judiciais que estamos tendo atualmente em relação a esse ponto, porque Constituição Federal, Lei Federal de Imigração não determinam esse critério, ou seja, o único ponto que determina que tem que ser um prazo indeterminado é ali no Decreto 9.199 e o decreto tem um mero objetivo de explicar o bom funcionamento da lei federal, no caso da Lei de Imigração. Então, assim, ele não pode inovar no direito. Por isso que muitas vezes a gente entra judicialmente, porque aquela pessoa já tem 15, 20, 30 anos aqui, só que esse tempo não é por prazo indeterminado. Mas mesmo assim ela não deixa de ter esse direito, porque é reconhecido na Constituição, é reconhecido na lei federal. Então o ingresso novamente na via judicial é uma solução para você que busca essa naturalização brasileira, mas que teve seu pedido eventualmente indeferido por conta desse critério do prazo indeterminado, certo? Então, se você gostou desse vídeo, eu queria pedir que você deixe seu like, compartilhe com algum estrangeiro que está passando por esse processo de naturalização e precisa ter o conhecimento dessas dicas. E se você quer aplicar ou então aplicou para o seu processo de naturalização, mas teve indeferido por conta de algum desses motivos, tem uma falta de documentação necessária, entre em contato para que a gente possa analisar a sua situação e verificar se é possível uma via judicial ou então ingressar na via administrativa novamente para verificar o seu direito, né? Para garantir o exercício do seu direito aqui no território brasileiro, você conseguir o seu passaporte brasileiro, ter a sua liberdade geográfica ali restituída. Então isso é muito importante, se querendo ou não é um direito do ser humano. Você tem a opção de escolher a nacionalidade, o país em que quer se vincular. Se você já está morando aqui no Brasil, nada mais justo que você obter esse título de cidadão brasileiro. Então, eu agradeço se você ficou aqui até o final e até os próximos vídeos.